Olá para quem nos assiste, para mais uma conversa aqui no estúdio Soul Talk. E hoje a gente conversa com o Túlio Caminha, um psicanalista que está de volta. Obrigado por ter vindo, Túlio. Já são aí 30 anos de trabalhos com homens em terapia, Uhum. em processo terapêutico. Então, é legal falar sobre isso, é aquilo que a gente gosta de falar e de vivenciar também, né? Então, hoje o papo é sobre o processo terapêutico para homens. Obrigado pelo espaço, né? Pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto que é de extrema importância, né? Terapia para homens, trabalho terapêutico, onde a gente pode olhar para isso com um olhar mais clínico da minha parte, né? E ao mesmo tempo poder aliviar a atenção de muitos homens falando que o processo terapêutico ele não é algo invasivo, né? Ele não é algo que vai fazer com que o homem se vulnerabilize. Porque muitos homens, e eu percebo isso na terapia, e até, na verdade, antes deles chegarem, né? Muitos homens têm muito medo de se vulnerabilizar diante do terapeuta, né? Muitos deles perguntam antes se eles vão precisar falar sobre as suas dificuldades, né? Eu falo sim, é exatamente para isso que serve a terapia, mas tem um tempo para isso, né? O tempo terapêutico, o tempo de cada um. O tempo terapêutico é o tempo do paciente, né? E é claro que esse tempo ele vai ser regulado a partir da capacidade que cada homem tem de poder olhar para as suas dificuldades, para os seus problemas, a partir de um convite. E esse convite é o terapeuta que faz, né? E cada terapeuta, cada psicólogo, psicanalista vai olhar para isso de uma forma diferente, vai fazer de uma forma diferente, né? Eu tenho colegas que são mais duros, são mais incisivos, eu tenho colegas que são mais suaves, né? Eu fico mais ou menos no meio termo, dependendo do paciente, né? Dependendo do que o ritmo pede. Depende do ritmo pede, né? Muitos homens chegam com uma demanda muito intensa, né, de resolver um problema. Por exemplo, normalmente o que tem chegado muito em terapia é a situação com a sua companheira, né, com a sua mulher. E normalmente tem ali uma demanda de, assim, o homem está se sentindo oprimido, ou está se sentindo fraco, ou está com algum tipo de impotência, né, seja sexual, seja financeira. E isso está atrapalhando, está dando um murmúrio, assim, ou uma tsunami, né? Então, dentro da relação. E ele quer resolver rápido, né? Só que a gente sabe que essas coisas não se resolvem rápido, né? E o rápido para a maioria dos homens é para ontem, né? Então, esse ontem às vezes dura 2, 3 meses, 4, né? Então, o que eu sempre falo é assim, tem o tempo terapêutico. E o tempo terapêutico vai ser na medida que você puder olhar qual é a tua parte nesse processo. Nós não vamos olhar qual é a parte do outro, nós vamos olhar a tua parte, o teu processo. Esse que é o importante. Porque na terapia é sempre sobre eu, nunca é sobre o outro, nunca, né? Tem uma frase que é atribuída a Freud, se não me engano, que diz assim: a terapia só inicia quando o indivíduo para de falar dos outros. Aí a terapia inicia, né? E o outro fator é quando existe entre terapeuta e paciente, né? No meu caso, analisando e analista, a empatia, né? O que a gente chama de transferência, né? Ou seja, esse canal bidirecional onde o que eu falo faz sentido para o analisando e o que o analisando me fala faz sentido para mim também. E a gente cria um movimento contínuo, né? Tipo uma roda contínua, assim. Então, de retroalimentação, de biofeedback, de movimento. Então, tem que criar um movimento. Um caminho juntos. Um caminho juntos. A terapia é um caminho juntos, né? No setting terapêutico se estabelece que ele só funciona, né? A terapia só funciona se houver equilíbrio entre entre o terapeuta e o paciente, e que nesse equilíbrio os dois possam se movimentar juntos. Uma das coisas que o paciente desenvolve é a capacidade
de estar na sua vulnerabilidade também. Então, eu imagino que muitos devem chegar com esse receio. Nós vamos ter que falar de coisa que incomoda, nós vamos ter que falar da minha vulnerabilidade. Mas, com o tempo, o próprio paciente vai ganhando essa capacidade. Eu imagino que seja assim. Então, na psicanálise, a gente entende que o indivíduo ele não precisa estar confortável, né? A ideia da psicanálise é um pouco diferente de outras metodologias terapêuticas. A gente precisa desconfortar o que está confortável no paciente. A gente precisa a gente precisa criar um caminho junto com o paciente, né? Nunca é só o terapeuta, mas eu preciso indicar para o paciente que ele vá aonde o desconforta. Se ele não for aonde o desconforta, a terapia não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso enfrentar aquilo que me incomoda, né? Que a gente pode chamar de monstros, né? Se eu não enfrentar meu monstro, eu vou estar sempre fugindo dele. E quanto mais eu fujo do meu monstro, mais ele cresce, né? É tipo assim, né? Eu vou fugindo, o monstro vai crescendo, a sombra aumenta, e a sombra aumentando, eu não vou conseguir enxergar o óbvio da questão, que é, um monstro é muito menor do que eu imagino. Só que para eu enxergar o monstro menor, eu preciso me aproximar dele. Eu preciso chegar pertinho. Eu diria que até eu preciso abraçar o monstro, né? Eu preciso chegar e criar uma sinergia com esse monstro. Eu vou descobrir que esse monstro normalmente é um ratinho pequenininho, é um poodle, é um bichinho pequeno e que não vai me matar. E essa é outra grande questão, né, do trabalho terapêutico. A pessoa que entra em terapia, ela acha que enfrentando isso, ela pode morrer, né? Sentindo isso, ela pode morrer. Porque é por isso que a gente foge das nossas grandes dificuldades. É porque a gente tem medo de perder, medo da morte, medo de não sobreviver. E isso é o medo infantil. Então, quando um homem tem dificuldade de entrar na sua dor, é porque ele também tem medo de sofrer, tem medo de morrer, tem medo de perder. Então, ele se afasta. Só que esse movimento é infantil, é imaturo, né? Alguns vão dizer que é da nossa criança interior, né? Eu prefiro achar que é da nossa parte que ainda não cresceu, nossa parte imatura, que é natural em todos nós seres humanos. Nós temos uma parte sempre imatura e a outra madura. Agora, quando é que a madura vai tomar conta de guiar a vida, né? E esse é o mais importante. Eu preciso entender que sou eu, hoje, como homem adulto, que guio o meu carro e não mais a criança. É no processo terapêutico que a gente elabora esse lado que não desenvolveu? Também, com certeza, a terapia vai sinalizar esse caminho, né? A terapia, fundamentalmente, é para fazer com que o indivíduo, né, a terapia psicanalítica, possa se dar conta que ele pode ser tão mal e tão bom quanto possível para ele suportar. Então, ele precisa suportar, saber que ele, sim, tem defeitos, mas também tem potencial. Tem coisas ruins dentro, mas também tem coisas boas. É muito importante para que o processo terapêutico continue, que o indivíduo se dê conta exatamente dessas nuances de interação que ele tem com ele mesmo, né? A gente pode chamar, sei lá, do inconsciente, do consciente, do self, da ânima, do ânimos, e que para cada instância dessas dentro da psique, ele vai precisar escolher o que ele faz naquele momento. Então é uma questão também de escolha. A partir do momento que eu vou para o processo terapêutico, o processo terapêutico se torna uma escolha. A possibilidade da escolha. Porque enquanto eu estou na sombra, eu não tenho escolha. Eu fico escravo do monstro? Você fica escravo do monstro. Você fica escravo da vitimização, fica escravo da necessidade de opressão, fica escravo da necessidade de ser abusado ou de ser abusador. E aí é terrível, porque a gente vai ficar... O indivíduo fica polarizado, fica ou num canto ou no outro e não consegue sair daquilo. Isso se manifesta muito em relacionamentos, eu imagino.
companheira, uma hora tá numa posição em que faz nós, homens, estarmos num lugar de desconforto, de vitimização, como tu falou, mas a gente não encontra o meio termo, a gente sai dali para um outro ponto, o outro extremo, que é de praticar uma violência, né? Seja ela psicológica, enfim, muitas vezes até uma violência física acontece, né? Porque a gente explode. Mas eu acho que é disso que tu está falando, desse encontrar esse novo lugar em que não precisa ser de ser violentado ou de ser o fator da violência, né? No processo terapêutico, quando uma situação como essa aparece de polarização, onde vamos pegar o exemplo do abusado e do abusador. Sempre que existe um abusado, existe um abusador. Sempre que existe um abusador, existe um abusado. Um procura o outro. Não tem um dos dois sozinho. Não existe. Se eu sou um homem que gosta de abusar, sei lá, por alguma razão, de usar por violência sexual, seja verbal, alguém, e essa pessoa não me dá a resposta que eu preciso, ou seja, de ser vítima daquilo que eu considero ser para mim importante, essa relação vai se extinguir, não vai acontecer. A relação só vai acontecer quando eu encontro um indivíduo que quer ser abusado. Vamos colocar esse quer ser de forma inconsciente, né? Isso que eu ia te perguntar. Tudo isso é inconsciente. Tudo isso é inconsciente. Sem perceber. Eu vou correr o risco de ser taxado, mas, enfim, não é porque eu quero ser abusado, é porque, de alguma forma, eu aprendi na minha vida que ser vilipendiado, que ser abusado, é uma forma de amor, né? Eu aprendo que é só assim que eu vou ter a presença do outro ao meu lado. E é claro que para o abusado isso é horrível, porque dói, machuca a alma, machuca o corpo. Mas se o indivíduo aprendeu assim na sua primeira, segunda infância, ele dificilmente consegue sair sozinho desse processo. Normalmente o que a gente enxerga, né, na sociedade é que o indivíduo ele vai chegar no fundo do poço, né, num limite extremo para conseguir sair disso. Só que esse é o limite extremo, e às vezes esse limite extremo é muito doloroso. A terapia vai fazer com que a gente consiga enxergar isso muito antes. É a mesma coisa que descobrir um câncer, né? Se eu consigo descobrir o câncer nos primeiros estágios, a cura é quase certa na maioria das situações. Com situações assim de conflito, de uma relação, se eu consigo pegar esse conflito e trabalhar logo nos primeiros tempos, a cura é certa. Afinal de contas, as relações dão sinais. Sim, as relações dão sinais. Quando a gente não percebe, a gente olha para o efeito. Que efeito está causando o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. E as relações vão dar sinais, seja com os amigos, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo. Sinal tem, a gente não vê. Uhum. Sim. Mesmo porque a gente entra nas relações com a tal da paixonite, né? Paixão, né, vamos lembrar, é patos, né, doença também. No grego tem semelhança com algo que não está bem, né? Só que quando eu começo a me relacionar com alguma pessoa e eu sou apaixonado por ela, na verdade eu estou apaixonado pela minha projeção de ideal de pessoa que eu quero para mim. Então, todas as qualidades que eu imagino que para mim são boas, eu projeto na pessoa. Só que é uma imagem projetada, é como se eu fosse um projetor, né? E estivesse rodando um filme na minha cabeça de uma pessoa ideal e, pim, colo na outra pessoa. E essa projeção vai impedir que eu enxergue a realidade que essa pessoa é. Então, eu não estou olhando para o outro. Não, eu estou olhando para a minha projeção. Jurando que eu estou vendo no outro. Jurando que eu estou vendo no outro. O Lacan, né, Jacques Lacan, fala que não existe relação com o outro, né? É claro que essa frase é uma metáfora para desenvolver uma série de conceitos, e o Lacan é muito bom nisso. Isso quer dizer assim, eu me relaciono comigo mesmo, com os meus desejos e as minhas vontades.
Isso, e aí você pode perguntar assim, mas isso vai sempre assim? Não. O que acontece é que nos inícios da relação, a projeção vai perdendo força a partir que a realidade se mantém em movimento. Então, se eu, né, me apaixono pelo Ariel, o Ariel é esse cara aqui, né? Bonitinho, né? Todo organizadinho, magrinho, como nós falamos antes, né? Atlético. Mas eu não enxergo isso. Eu estou enxergando outras coisas. A partir do momento que eu começo a me relacionar com o Ariel, e ele começa a me mostrar, e o que ele me mostra começa a fazer sentido para mim, mesmo fora das minhas projeções, aí o amor começa a acontecer. No real. No real. Aí é real. Então, se eu consigo suportar a diferença entre a minha projeção e a realidade que se mostra, aí o amor acontece. E aí a relação perdura. Se em algum momento a realidade não se mostrar suficientemente boa para diminuir a intensidade da minha projeção, a relação acaba. Então, assim, é muito comum, a gente vê isso o tempo inteiro. Ou então a relação pode continuar de forma muito doentia, que é quando eu persisto na imagem, querendo que o outro caiba nela. Isso. E aí a gente vai voltar para o tópico anterior, só para a gente fechar essa parte, que é o seguinte, né? Reforço não falta. A gente escuta a letra de música associando a sofrência a amor. A gente acha que se o outro não tem ciúme da gente, é porque ele não gosta o suficiente, não dá demonstração de amor. Eu acho que se fecha uma coisa que se retroalimenta e que é doentia. É isso. É isso. Tem um outro ponto que é interessante, que é assim, a relação vai se dar na continuidade, mesmo que o amor não aconteça, pela repulsa ou pela adesão. Repulsa e adesão. Como é que é a repulsa e a adesão? A repulsa é quando eu começo a negar tudo que o outro quer, mas assim mesmo mantenho na relação, porque para mim talvez seja importante aquele processo de stick e push, né? Fica, estica, né? De ioiô, vai e volta. Por quê? Porque talvez nas minhas relações anteriores isso tenha se mostrado uma forma de amor. Ou por adesão. O que é adesão? Adesão é quando eu aceito ser aquilo que o outro projetou em mim. Então, eu vou me misturar com o outro. Então, não vai existir relação. Por quê? Porque eu vou fazer tudo o que o outro quer que eu faça. E aí, eu, como indivíduo, vou sumir na relação. E nós homens fazemos isso, será? Muito, né? Quando a gente brinca, a patroa não deixa, né? A patroa é fantástico, essa alcunha patroa, né? É uma patente quase, né? Como se fala no jargão militar, né? A tal da sargento, né? Que a gente fala assim, a sargento chegou, aí tem que ir embora, né? A sargento mandou embora. É ela que dá o limite. É ela que dá o limite, né? E isso é falso, é muito falso. Só que é uma forma que nós, homens, encontramos de nos relacionar com a nossa dificuldade de colocar a nossa energia masculina em movimento. Por quê? Porque colocar a energia masculina em movimento exige esforço. Exige predisposição a estar presente na relação com aquilo que eu sou. Né? Com aquilo que eu sou e desejo ser. E aceitando o desejo do outro. E não querendo que só o meu desejo seja realizado. Então, muitos homens assumem essa relação dessa forma que nós falamos, como uma forma de não quero perder. E aí, quando eu falo assim, eu tenho medo de perder, não quero perder, então eu vou me submeter ao que ela quer. Primeiro sinal de monstro aí. Exato, esse é um monstro, né? Eu não quero me aproximar do monstro, eu quero fugir dele. Então, fugindo do monstro, eu me aproximo da minha fraqueza. E acho que estou evitando, quando na verdade... E acho que eu estou fazendo alguma coisa boa. Afinal de contas, eu estou me relacionando e estou sendo servil à pessoa, né? Estou fazendo um serviço, mas na verdade está fazendo um desserviço para si mesmo. Por quê? Porque
a relação passa a ser unidirecional. Toda a energia está sendo direcionada só para um lado. O que vai acontecer, sei lá, a médio e longo prazo? Alguma coisa vai explodir lá na frente. Sem dúvida. Aí começa aquela... Voltamos lá para os abusos. Aí começam os abusos. Né? A pessoa, sei lá, vamos pensar num casal hétero, normalzinho, chega com 20 anos de casado, a mulher só cuidando da casa, não expandiu os seus horizontes profissionais e pessoais, o homem já está assim, cansado dessa relação também, mas não conseguem se separar. O que vai acontecer? Um ou outro vai encontrar um escape, né? Não tenha dúvida. Ou vai ser traição, ou vai ser criar situações de conflito o tempo inteiro para tentar se separar, porque não tem coragem de se separar. E isso pode ser um movimento contínuo que vai durar alguns anos, vai afetar os filhos, se tiver filhos. Sim. Né? Então, e a vida passando. A vida passando. O tempo não espera. Não espera, não. A vida passa. É uma coisa que eu vejo muito assim, nós não temos tempo para ficar com esse mimimi. Hoje o homem que não se der conta, que não se dá conta, que não tem tempo para ficar reclamando da vida e que a vida é injusta, as mulheres são difíceis, a parceria que o cara não tá legal. Se ele não fizer alguma coisa, o tempo vai engolir ele e nos engole, né? A gente fala que a gente tem o tempo Kairos e o tempo Cronos, né? O tempo Cronos é esse tempo que a gente está aqui, o tempo do relógio, está se movimentando. E é esse tempo que vem nos engolindo, né? Ele é um algoz, ele não tem jeito. E nós, homens, vivemos muito nesse tempo. Então, a proposta também de um processo terapêutico é olhar para o tempo Kairos, o tempo do coração, que é um tempo mais suave, que é um tempo contemplativo, né? Onde eu tenho a possibilidade de sentir as coisas, né? Em vez de só fazer as coisas, né? Sair correndo e fazer. Então, talvez isso seja importante para a relação, para que a relação fique equilibrada. Olhar para isso também. Sim. Ô, Túlio, tem uma jornada tua já de algum tempo e eu já te ouvi falar sobre um tripé que seria de posicionamento, presença e comunicação. Isso está no centro, vamos dizer assim, das nossas maiores dificuldades ou da nossa possibilidade de força, nós homens? Como é que funciona? Bom, é um tripé. Essa informação está no livro da Angelis Arens, né, que é uma antropóloga estudiosa da década de 80, 90, e que ela identificou que existem três formas de atuação que o ser humano, né, e ela coloca lá no livro dela como guerreiro, mas aí a gente pode transportar isso para todos nós somos guerreiros ou guerreiras, né? Estamos num processo de luta e desenvolvimento social, que são extremamente importantes para a nossa individuação, para a nossa capacidade de estarmos fixados e interagir com o mundo, que é a presença, o posicionamento e a comunicação. Ela coloca também como 3 poderes universais do ser humano, né? E esses 3 poderes, para o homem, são extremamente importantes, porque eles falam diretamente sobre as nossas inteligências, né? Emocional, física, psíquica e espiritual. Principalmente a presença, né? O estado da presença. É o que eu ia te perguntar, como é que é isso? Como é possível estar em presença? Que não é estar aqui fisicamente. É também. Mas como que é isso? Então, é também estar sabendo que eu estou aqui e que meu corpo agora está interagindo com tudo que está acontecendo. Minha mente está analisando tudo que está acontecendo, né? Está passando várias informações na minha cabeça agora do que eu estou vendo, do que eu estou assistindo, das coisas, do vento, do frio, de tudo, né? Então, toda essa informação está me alimentando. Também o que me alimenta, quando eu estou no estado de presença,
é a relação que eu tenho com o outro. Como é que eu estou enxergando tudo que está acontecendo nessa sala? Né? As pessoas. É o estado de empatia, né? O Hector Tolle vai falar sobre isso, né? Ele fala muito assim, é necessário estar presente para estar vivo. E o que é estar presente para estar vivo? É eu estar de corpo e mente funcionando nesse momento com toda a minha atenção voltada para o que está acontecendo. Então, a minha reação, por exemplo, se acontecer um problema aqui, por exemplo, sei lá, vão ser assaltados, tá vindo um cara assaltar. Se eu não estou presente fisicamente e mentalmente e espiritualmente aqui, eu não vou perceber o perigo. É a coisa do guerreiro, né? Por exemplo, se eu estou contigo aqui, fazendo esse podcast, conversando sobre terapia masculina, mas a minha mente está vagando lá, sei lá, nos meus problemas pessoais, na minha relação com meus filhos, relação com a minha esposa, daqui a pouco eu vou estar falando bobagem. Daqui a pouco eu estou desviando o assunto. Daqui a pouco eu estou falando das minhas coisas que não interessam a esse assunto. Eu estou perdendo uma grande oportunidade. Eu estou perdendo vida. Eu não estou vivendo. Está só existindo. É isso que o Tartoli vai falar. Sim, parece que eu estou presente, mas eu não estou. A gente só está presente em algum lugar quando toda a nossa função orgânica, psíquica, está voltada para esse momento. Aí eu aprendo e consigo ensinar também. Então, um filho sente quando um pai não está presente? Cara, isso é uma pergunta show. Quando o filho, a criança, é extremamente perceptiva a isso. É extremamente perceptiva. Eu tenho muito cuidado quando as pessoas falam de poder recomendar assim, o tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é estar ali. Tempo de qualidade é estar presente. É o estado de presença. Quando eu estou com meu filho pequeno, por exemplo, de 5 anos, eu não tenho filho de 5 anos, né? Já sou mais velho. Mas, se um pai está com seu filho de 5 anos, ele tem que estar brincando com esse filho. Ele tem que estar ali interagindo com o filho, fisicamente. Porque se ele não tiver nesse movimento, sim, quase simbiótico com o seu filho, ele vai perceber. E para ele, mesmo com o pai presente, ele vai estar distante. E isso vai criar na cabeça da criança alguma imagem que mais tarde pode ser um problema. Aí o pai vai falar, mas filho, eu sempre brinquei contigo. Mas o filho não sentia. O cara estava pensando no trabalho, pensando em outras coisas, mas não estava olhando para o filho, né? Ou às vezes, quando o filho, por exemplo, é adolescente, e a gente tenta, eu sou pai, a gente tenta dialogar. Uhum. É muito comum que o filho, a filha adolescente, não ceda também a conversa de uma forma tão clara como a gente gostaria. E me dei conta, inclusive conversando com um amigo, que se eu estiver presente na atividade que eu estou fazendo conjuntamente com meu filho, através da atividade o filho vai falar comigo. Por exemplo, assistindo um filme. Então, antes eu pensava, bom, eu não estou conversando com ele, nós estamos só olhando um filme passar. Eu poderia pensar, não estou tendo nenhuma interação com ele. Mas quando eu percebo que no filme toca o filho, é provavelmente algo que o filho também está comunicando de si mesmo para mim. Eu acho que isso também é uma forma de presença. Então, esse ponto do adolescente é extremamente interessante. Inclusive, ontem no encontro online do Pater Homens, né, teve um pai que falou isso. Assim, a presença dele com o filho, ele, em algum momento, ele percebeu que o filho não estava ali com ele. Ele convidou o filho para viajar. E nessa viagem, o pai, com toda boa intenção do mundo, queria mostrar para esse filho todas as belezas dos lugares, as cachoeiras. Olha, filho, que legal, olha lá, olha, sabe? E o filho ali,
sabe? Pensando na vida, cuidando das coisas dele, às vezes olhando o celular. E esse pai ficou muito bravo. E esse pai fala para mim, Túlio, ele estava lá, mas parecia que ele não estava. Aí eu pergunto para esse pai, mas vamos pensar aqui junto, vamos refletir junto. Tu queria que ele estivesse contigo só do teu jeito de pensar? Só da tua forma de agir? Tudo que tu acha belo, ele tem que achar belo? Será que o jeito de ele estar contigo não é justamente esse que ele demonstrou? Não sei o jeito que ele demonstrou, não estava lá para ver. Mas eu acho que nem você viu. Porque você não deu oportunidade dele... aliás, você não se deu oportunidade de observar como ele estava agindo contigo. E talvez seja esse o pedido dos nossos filhos adolescentes. Nós não podemos agir com o nosso filho adolescente como nós queremos. A gente precisa agir com o nosso filho adolescente como ele quer. É a vez dele, cara. É a vez do filho adolescente dizer, pai, eu quero que você age assim comigo. Só que para nós, pais, descer do pedestal de saber de como tem que ser, é muito difícil. Sim. Sim. Aí você vai falar, mas Túlio, eu tenho que fazer tudo que meu filho quiser. Tem. Sabe por quê? Cara, vão ser teus últimos anos com essa criança. Vão ser teus últimos anos. Não se deu conta? Quantos anos tem teu filho? Ariel? Tua filha? 16. É filha? Minha filha. Tem 16. Cara, daqui a 4 anos, 5 talvez, 6, ela vai pro mundo. E sabe quanto tempo você vai ver ela por dia? 0. Você provavelmente vai ver ela uma vez por mês. Sabe? A estatística é essa. Sim. Então, a gente não se dá conta disso, mas o filho, ele é a coisa que passa mais rápido pela nossa vida, porque depois ele vai sumir da nossa vida. E se a gente não aproveita a presença dos nossos filhos enquanto eles estão presentes, deu. Não vai ter mais. Por quê? Nós vamos aproveitar a vida do filho 20% só. O resto, ele vai para o mundo. E o Cronos não espera. Não. E aí esse é o sentido. O Cronos é esse. O nosso filho vai ficar com nós 15 anos, 20 anos no máximo. É claro que tem exceções, mas a grande maioria vai ficar isso. Teu filho vai viver o quê? 80 anos? Entendeu a ideia? Sim. Então, é preciso acionar aquilo que a gente falou antes. O Kairos. O tempo subjetivo. Então, aproveitar esse tempo que o filho está aqui, não para ficar brigando com ele, mas para poder entendê-lo. Tem algo que a gente chama... eu nunca ouvi esse termo assim, na literatura, eu acho que foi eu que inventei, mas enfim. Ou posso ter ouvido, né? Chama bullying parental. Como é que é? Bullying parental é a coisa mais engraçada do mundo. E eu tenho uma metáfora para falar isso. É assim, o gurizão tá lá no quarto dele jogando videogame o dia inteiro, né? Aí daqui a pouco o pai começa assim, não vem comer, não sei o quê, vem comer, a comida tá na mesa, não sei o quê, não sei o quê. E o guri tá lá, nem tá com fome, tá jogando, tá com os amigos. Aí daqui a pouco, finalmente, a criatura sai do quarto, né? Daquele jeitão que é adolescente, né? Meninão, né? De bermuda rasgada, camiseta toda solta, cabelo lambrado, nem tomou banho o dia inteiro, tá meio fedido. Mas tá ali, é filho, é o teu filho. Cara, é o teu filho, tá ali. E ele saiu porque você pediu para ir jantar. Aí você fala aquela palavra mágica. Ah, turista, saiu do teu quarto? O guri vira as costas e volta pro quarto dele. Bullying. Em vez do pai falar, pô, cara, que legal que você saiu, vamos comer, conversar como é que foi, sabe? Interagir com ele, não. Ele piora a situação. E os pais fazem isso com muita frequência. Isso é sobre presença. Isso é sua presença. Porque Isso. se eu tô olhando só pro que eu quero do meu filho, É. eu não tô vendo meu filho. Não. Eu quero que ele seja eu, em vez de permitir que ele seja ele. Sim. Na verdade, eu tô só olhando para minha necessidade de tê-lo comigo.
né? E para nós homens, onde é que pega? Porque a gente acha que isso é ser pai. Uhum. A gente jura que ser pai é isso. É dar ordem, é dar limite desse lugar. Quando, na verdade... Não. Tem uma verdade nessa estrutura. Quando a criança é pequena, até o início da adolescência, sei lá, 9, 10 anos, sim, o pai tem que dar limites, estrutura, ordem, tem que impor o que é necessário para que aquele indivíduo se organize. Por quê? Porque a criança pequena não tem capacidade de pensar sobre a consequência de não tomar banho, consequência de não cortar o cabelo, de não escovar os dentes, de dormir até tarde. Então, a criança pequena não tem essa... De enfiar um dedo na tomada. Exato, não tem. Então, o pai tem que dar-lhe, pai e mãe tem que dar-lhe, principalmente o pai, né? Depois na segunda infância. A partir do início da adolescência, a chave muda. Então, os pais também precisam mudar a forma com que eles lidam com o seu filho. Só que os pais ficam presos no que chamam de luto parental. O que é o luto parental? É a dificuldade de entender que o seu filho não é mais uma criança que te obedecia à revelia de todos os jeitos, não importa como, e agora tem vida própria. Cara, tem escolha própria. Isso bagunça tudo a gente internamente. E aí dá uma insegurança no pai gigante. Gigante. Por quê? Porque toda a estrutura parece que tudo aquilo que tu fez já não vale mais. Cara, e é exatamente o contrário. Se tu fez um bom trabalho, né, foi um pai suficientemente bom, o teu filho, a aproximação com esse adolescente que agora se transformou, saiu da infância e foi para a adolescência, vai ser muito mais fácil. Porque esse filho que foi para a adolescência vai reconhecer nesse pai um porto seguro. Claro que vai ter discussão, vai ter BO, vai ter briga, mas isso faz parte. Então, se eu estou presente, se eu sei que meu filho passou por essa fase, e eu estou consciente de que tem coisas minhas e coisas dele, cara, a adolescência do menino vai ser show de bola. Agora, se eu ficar projetando, mas na minha época não era assim. Na minha época eu obedecia ao meu pai, né? Ele gritava, eu vinha. Cara, não é mais, não é tua época, é a época do teu filho. A forma como você lidava com teu pai ou teu pai lidava contigo é muito diferente. Gerações diferentes. Essa coisa do romantismo temporal, né? E de resgatar isso. Na minha época. Os adolescentes que eu atendo às vezes chegam assim, pô, pai, pô, Túlio, né? O meu pai veio com essa ladainha de que na época dele era muito mais legal sem internet, porque brincavam na rua, não sei o quê. Aí eu olho pro cara e eu falo, eu concordo contigo. Não é legal fazer isso. A época de vocês é diferente da época do teu pai. Eu sou dessa época. Cara, era muito legal a gente ir pra rua, brincar. Mas não é mais isso, não é mais assim. Inclusive, tem pouca segurança para fazer isso. Então, o mundo se adequa às coisas que estão acontecendo. Então, essa coisa assim, de usar essa linguagem, né, romântica de que na minha época era diferente, é sair da presença. Sim. É sair da presença. É negar a presença. É negar a presença. Então, assim, entenda esse tempo como uma mudança e muda junto com o teu filho, caramba. Qual é o problema? Tem medo? Tem medo, capial? Vai o quê? Vai perder a autoridade? Ouvindo o teu filho? Cara, escuta mais o teu filho do que fala. Ah, mas ele fica muito quieto. Então fica quieto. Isso, para muita gente, soa como uma perda da autoridade. Isso, perda da autoridade. Uma inversão, sim, mas uma inversão não é. Sabe? E nós estamos falando do tripé aqui, que é presença, posicionamento e comunicação, como se fossem coisas separadas. Não. Ela se movimenta. É claro que em algum momento, por exemplo, eu vou... Essa coisa do filho. Como é que eu uso... Como é que eu vou... Assim, vamos ser mais didático. Como é que eu vou usar esse poder da presença, posicionamento e comunicação na relação com meu filho? Por exemplo, eu entro em casa. Aliás,
Eu vou usar uma metáfora de uma historinha que eu ouvi uma vez, que é bem interessante. Eu sempre trabalhei muito com grupos de homens, e num desses rituais, isso foi um homem contando. Ele saiu desse ritual muito energizado, adrenalizado, e como a gente trabalha com essa relação de pai e filho, de desenvolvimento emocional, de consciência, de presença, posicionamento e comunicação, ele saiu do trabalho, né, que durou 4, 5 dias, assim com desejo de abraçar o filho, de beijar, de sair com ele, de passear, e um desejo genuíno, por amor, amor de pai, amor filial. E aí ele chega na porta do prédio, a grade do prédio, e ele tinha esquecido a chave da casa, né? Tudo bem. Aí ele apertou na campainha e ele via o filho, porque era no primeiro andar, e ele via o filho ali, estava ali, ó, aqui, ó, 20 metros dele. E o gurizão ali no computador, tá dele, né? Nem sabia que o pai ia chegar. E ele, filho, pô, cara, né? Abre a porta pra mim. E só tava ele em casa, ele levou o azar ainda. Aí daqui a pouco ele pega uma pedra e joga pro filho, porque o filho tava com fone de ouvido, quase quebrou o ouvido. E o filho assustado, né? Mas que é isso? Que foi, pai? Aí o pai, eu não vou falar o xingamento aqui, mas xingou o menino, sabe? Por que demorou para abrir a porta? Presença. Não exerceu exatamente o que ele aprendeu em 3, 4 dias de trabalho. O que é incrível nisso? Esse xingamento que o pai soltou veio do amor. Isso. Mas saiu da boca para fora com a roupa do ódio. Claro. Com a roupa da violência. Porque começou como amor. Então, aí entra também a comunicação. Isso, comunicação. Então, assim, ele não percebeu, não teve presença para poder se sentir e observar. O filho não estava ali. O que custava, assim, fazer uma outra... Sei lá que movimento ele poderia ter feito. E aí? O posicionamento. Ele não se posicionou como pai, ele se posicionou como criança, que não foi atendida na hora que ele precisava, aí fez birra. Que foi engolido pela emoção. Que foi engolido pela emoção, né? Onde tem amor, tem ódio. Eu posso escolher odiar ou amor, porque como a gente fala, né? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Sim. Então ali tem amor. Sim. Só que ele escolheu ir para o lado do amor, né? Distorcido. E onde entra a comunicação? É ele poder ter falado, ele poder ter se comunicado, ou seja, expressado conscientemente, usando a racionalidade para poder se organizar com o filho. Depois. Porque depois eu sei que deu briga, né? Então, o filho sai do quarto, depois de 2 horas, assim, um dia inteiro, e o pai olha para o filho e fala, pô, turista, mesma coisa. O filho vira as costas. E aí o pai continua na sua presença egoísta, querendo que seja atendido o que ele deseja, não o que o filho precisa. Né? Como é que entra o posicionamento aí? O cara não se posicionou, não se sentiu, não percebeu o ambiente. Que daí a comunicação, ele poderia ter se comunicado de outra forma e chamado o filho de novo. Não, filho, desculpa. Né? Né? Então, esses 3 poderes nos ajudam muito a poder entender como nós funcionamos. Né? E a compreender como que o outro também está. Afinal de contas, não é só sobre nós. É num lugar de terapia, sim. Mas quando eu saio para a vida, a comunicação, quando eu compreendo melhor, não é só para falar. É para compreender o que o outro está falando através de um gesto torto também. Para eu poder entender. Porque um filho também pode fazer o contrário, né? Manifestar uma irritação e eu interpretar que aquilo é desamor. Mas, na verdade, ele está comunicando um amor de forma distorcida. Claro, e é dele. Isso é dele, eu deixo com ele. Deixa com ele. Vai se envolver com isso? Pode se envolver, mas aí é escolha. E aí, vamos lembrar sempre, maturidade não é questão de idade, é questão de escolha. Né? É questão de escolha. Eu posso escolher me movimentar com meu filho
na mesma idade dele, ou eu posso hierarquizar, ou seja, eu posso entender que eu sou o adulto, escolher ser adulto diante do meu filho, que é uma criança. Seja criança, adolescente, mas e que desse lugar eu não posso abdicar. Tipo assim, ser amigo do seu filho. Pai não é amigo de filho, ponto. Porque quando eu me torno amigo do meu filho, eu estou me rebaixando na mesma linha dos amigos dele. Aí o que o menino faz? Ou a menina? Trata esse pai como ele trata os amigos. Aí, meu amigo... Perde o respeito. Ferrou. Ferrou. Talvez até tenha respeito, porque tu vai ter o mesmo respeito que tem pelos amigos. Ou tem medo. Aí o que acontece? Nada, porque o menino não vai... Porque o que o menino aprende com os amigos? Coisas da mesma faixa etária. Agora, o que o pai ensina para o seu filho, então? Quando ele é amigo? Nada. A força do masculino, a força da energia masculina, ela não é uma força bruta. Ela também habita na sutileza. E é disso que a gente está falando. Sim. Sim, o homem biológico, né, vamos falar em gênero biológico, né, ele tem força, ele tem potência, tem velocidade acima da média das mulheres. Isso é lógico, do sexo biológico. Eu estou falando de sexo biológico. Não existe mulher no mundo e homem no mundo que, tendo o mesmo treinamento, seja mais forte que o homem. Não tem, não existe. A mulher, fisicamente, é mais fraca que o homem. Se for medir força, velocidade, capacidade, resistência, sempre vai ser. Mas aí tem uma função, tem uma importância. E essa diferença faz com que a gente possa equilibrar a vida social. Só que o homem acaba utilizando essa diferença com uma vantagem para dominação, né? E esse que é o problema. O problema não é o patriarcado. O patriarcado é um sistema social que existe já há milhares de anos, que organizou a sociedade de uma forma equilibrando a energia feminina e a energia masculina em cada um dos gêneros. Mas é claro que isso acabou tendo distorções. Então, força não tem nada a ver com violência. Força não tem nada a ver com assim, abuso, né? O que tem a ver com violência, abuso, é a imaturidade do ser humano. E sendo imaturo, o indivíduo vai usar essa força de forma distorcida. E aí que causa os grandes problemas da humanidade. Né? E aí vem o machismo, aí vem aquela palavra, eu não gosto muito, mas já que está na moda, né? O masculino tóxico. Né? Sim, que existe, claro que existe. Mas não é assim, não são todos os homens que são assim. Né? Eu nem diria que são a grande maioria. Sim. Né? Existe aí uma boa parte da parcela de homens que, sim, são agressivos, são violentos, são tóxicos, são. Né? Mas a gente precisa aprender a olhar para isso e pensar assim, como nós podemos fazer diferente? Né? Pode ser com terapia, pode ser com um grupo de homens. Né? Eu já trabalho com um grupo de homens há 30 anos e eu percebo assim, que existe muita diferença entre os homens que fazem terapia ou trabalham em grupos, né? Nessa relação de poder usar a sua energia de forma equilibrada. A diferença é enorme, é muito grande. Porque esse homem aprende sobre presença, posicionamento e comunicação. A imaturidade é a ausência de presença também? Com certeza. Né? A imaturidade é falta de poder... é a falta do se sentir. O indivíduo não se sente como ele está. Né? A gente normalmente baseia o que nós pensamos sobre nós, eu até conversava com um paciente sobre isso ontem, pelo nosso estereótipo, pelo estereótipo pessoal.
pelo aquilo que nos falaram, pelo aquilo que nos disseram sobre nós e nós acabamos acreditando. Sobre o que é ser homem, né? O que é ser homem, né? Então, esse estereótipo pessoal, né? Estereotipos, né? O tipo daquilo que está fora. E aí eu coloco aquilo que está fora dentro de mim, acho que eu sou aquilo, né? Só porque eu sou gordinho, eu sou fraco. Porque falaram que todo gordo é fraco. Só porque eu sou magro, eu não tenho força. Eu ouvi falar isso. Aí eu me sinto um homem fraco, eu me sinto um homem sem energia. Né? Só porque eu tô mal de grana, eu não sou homem. Isso. Né? E aí a gente vai extrapolar isso para muitas coisas. E aí, sem esse estado de presença, eu não consigo ver a diferença entre o estereótipo e o que realmente eu sou. E aí eu acabo reproduzindo em mim aquilo que falaram de mim. Aí, meu amigo. Essa é a primeira violência. E é uma violência interna. Isso. Só que, assim, isso vai criar uma opressão em mim. E para onde vai essa opressão depois? Vai para outro. É simples. Aí eu vou oprimir outro. Eu vou reproduzir isso com outro. Eu vou reproduzir isso com outro. Eu vou fazer bullying, né? Eu vou subjugar, eu vou abusar. Por quê? Porque eu não suporto em mim o que falaram de mim. Por quê? Porque não é verdade. E eu faço isso jurando que o que eu tô vendo não tá em mim, tá no outro. Claro, é justamente para autoproteção. O nosso sistema psíquico tem uma série de defesas para proteger a vida. Só que essas defesas inflamam, infeccionam dentro de nós. E a gente acaba não conseguindo enxergar o verdadeiro poder pessoal. Né? Então, muitos homens têm dificuldade com abundância, têm dificuldade com financeira, dificuldade de manter a sua abundância, porque falaram coisas sobre mim que me impedem dessa abundância. Né? Às vezes isso começa lá com pai e mãe. Né? Normalmente começa com pai e mãe. Não que pai e mãe digam, você é fraco. Não é só isso. É um monte de coisa envolvida. Né? E isso também não quer dizer que eu estou colocando culpa em pai e mãe. Longe disso. Até porque se formos ver, começou com os pais dos pais. E assim... Né? Vamos lá, se a gente falar em constelação familiar, a gente vai ver que isso, o fio puxa lá de outros lugares. Né? Mas eu não vou falar em constelação aqui porque eu não sou especialista. Tenho amigos especialistas aí nessa área. Mas funciona, é isso. Né? Eu preciso entender hoje qual é o meu poder de poder lidar com tudo que está acontecendo. Né? E entender que eu sou responsável pelo aquilo que eu faço. Então, sobre mim, né? Então é tudo sobre mim, mas esse sobre mim vai afetar o outro. Então, se eu não criar um estado de autoanálise pessoal, e para isso que a análise serve, para poder treinar isso, né? Eu vou acabar invadindo o espaço do outro, que não é meu. Né? Do meu filho, do meu companheiro, da minha companheira, do local que eu trabalho, né? De alguma forma, isso vai interferir nos outros. Mas, voltamos lá, é uma escolha. E, às vezes, essa escolha é inconsciente. Né? Eu vou nessa direção mesmo sem saber, mas eu escolho ficar nela. Né? E aí é onde a gente pode buscar sair do piloto automático. Só que eu só posso sair do piloto automático quando eu souber desligar o piloto automático. Primeiro. Eu tenho que desligar o piloto, né? Vou desligar o piloto automático. Onde é que está o piloto? Pois é. Cadê o botãozinho que desliga? Cadê o botãozinho do puff, né? Eu tenho que achar esse botão. E aí a análise é que vai... Não é só análise, mas a análise vai te ajudar a encontrar esse botãozinho. E aí quando eu encontro esse botão, muda a chave. Só que aí acontece uma outra coisa. Acontece uma outra coisa que a gente fala em psicanálise, né? Cuidado com a análise, porque ela pode te fazer enxergar partes de você que são difíceis, né? Por isso que quando a gente fala assim, livro de autoajuda, autoconhecimento, o autoconhecimento é perigoso. Não é uma coisa simples. Porque eu vou descobrir partes de mim e vou ter que aceitá-las que talvez sejam difíceis de lidar, mas são minhas. Elas já estão aí. Já estão ali e vão estar sempre ali. Só que antes eu não as conhecia, então elas me dominavam. Agora eu posso dominá-las. Eu posso usar elas ao meu favor. Né?
Por exemplo, uma vez eu já atendi um indivíduo, um homem, que era muito violento sexualmente. E nós descobrimos que ele tinha uma raiva grande, e aí um processo terapêutico durou 3 anos, e a gente encontrou uma forma muito interessante de trabalhar essa raiva dele, sexual. Ele foi para o BDSM. Né? O que é o BDSM? São práticas que necessariamente não são sexuais, mas são práticas de conseguir controlar a raiva de uma forma que às vezes a gente se espanta assim, é uma forma meio perversa, né? Mas tem muita regra. É organizado e ajuda o indivíduo a poder organizar aquela energia que ele tem. E ele ficou muito feliz com isso. Né? E ele fazia essa prática com a mulher dele. Né? Então ficou organizado. Então, assim, o que dentro de mim me assusta? Provavelmente o que te assusta também vai ser a tua grande possibilidade de usar essa energia a teu favor. Só que você está negando essa energia. E negando essa energia, ela vai retornar. Na psicanálise a gente fala assim, que é o retorno do recalcado, né? Tudo aquilo que a gente recalca e reprime vai voltar com muito mais força. Experimenta pegar uma bola grande e tentar afundar ela numa piscina. Né? Experimenta afundar na piscina. Você vai conseguir? Vai. Por um tempo. Por um tempo. Só que cada tempo vai precisar de mais força. E uma hora você não vai aguentar mais. Essa é a analogia que a gente faz dessas energias. Elas um dia vão vir para fora com muita força. E vão explodir. Uma vez eu convidei um grupo a trabalhar as suas, né, essas coisas difíceis que cada um tem, e elas escreviam num papel e escolhiam uma bola grande. Né? Escreviam na bola também aquilo que incomodava elas. E eu falei, agora vocês vão pegar e afundar essa bola. E vamos ver quanto tempo você fica. E vai ficar pensando nessa coisa difícil. Não, durava 30 segundos. A bola voava. Tinha incrível, assim, incrivelmente a bola parecia que tinha um jato. E a gente se dá conta que não adianta recalcar aquilo que a gente acha que é ruim. Porque não é ruim, de fato. Alguém nos falou que é ruim. Mas será que é mesmo? E às vezes é isso que faz os homens travarem financeiramente. Talvez uma fidelidade ao pai, que por não ter ganhado dinheiro, como é que eu como filho vou ganhar dinheiro se meu pai não ganhou? Como é que eu vou ser um homem suave se minha mãe era uma mulher dura? Como é que eu vou ter abundância se minha família não tinha abundância? Eu vou estar negando o meu processo, né, com meus pais. Então, eu vou ficar igual a eles. E isso não é racional, isso não está na cabeça. Não, isso não é caso pensado. Quando é caso pensado, aí a gente vai lá para sociopatias, né? Aí é uma outra história. Aí eu devia ter, mas isso é minoria, 0,0 alguma coisa por cento da população. Nós somos movidos pelo inconsciente, né? E é aí que a psicanálise entra com muita sabedoria, muita força, porque a gente vai fazer o indivíduo reconhecer o seu inconsciente, reconhecer aquilo que o está movimentando sem que ele saiba. E isso é muito poderoso. É descobrir a si mesmo. Descobrir a si mesmo, descobrir aquilo que movimenta. É difícil? É. É desconfortável? É. Mas a terapia não é para ser confortável. Se a terapia fosse para ser confortável, então eu ficar em casa vendo, né, Agora, uma novela. Mais difícil é ficar vivendo sem esse processo. Sim, mais difícil, mas mas será que o cara sente que é difícil? Às vezes ele se acomoda. Se acostuma com o ruim. Tá sentado ali numa cama de prego, mas, né, de vez em quando se ajeita, que preguinho gostoso, sabe? E fica, e pode ficar a vida inteira assim. E aí é o que eu sempre digo. Pode ficar a vida inteira assim? Pode. Fica, meu. Não tem problema nenhum. O problema é seu. Agora, lida com a consequência de escolher ficar assim. Mata no peito os BO. Porque é responsabilidade tua.
Não é da tua mãe, não é do teu pai, não é tua responsabilidade. Escolhe ficar assim, ótimo, fica. E aí é aquela coisa assim, me perguntam sempre, Túlio, tá, eu tenho consciência do meu inconsciente, o que eu faço com isso? Agora se movimenta de outra forma. Porque, como falava um amigo meu, Fábio Vicentini, assim, essa frase dele é bem legal. Como é que chama? Pensamento precede ação. Mas pensamento sem ação serve de nada. Adianta ficar pensando sobre as coisas? Nada. O que vale é a ação. O que vale é o movimento. E isso é estar vivo. Isso é estar vivo. Isso é estar presente, se posicionando e comunicando. Né? Voltamos lá ao tripé. Presença, posicionamento e comunicação. Esse tripé e esse conhecimento rico que tu tá trazendo aqui, dá para falar a vida inteira, dá para falar o dia todo. E queria que tu voltasse aqui para a gente conversar mais, porque isso vai render. E ficou algo a falar para a gente fechar esse papo de agora? Eu diria que assim, talvez eu me repita um pouco, mas assim, vamos lembrar sempre que maturidade é uma escolha, né? Estar presente é uma escolha, se posicionar é uma escolha, se comunicar é uma escolha. Viver é uma escolha? Viver é uma escolha, né? Então, vamos pensar assim, qual é o sentido da vida? Nenhum. Nenhum. A vida não tem sentido para o ser humano. Não tem. Por que não tem? Porque, basicamente, nós somos assim, nós moldamos a Terra do jeito que a gente quer. Mas se a gente não estiver aqui, a Terra vai sobreviver igual, né? A grande maioria dos outros habitantes vivos da Terra, tirando os seres humanos, alguma coisa vai acontecer e vai dar um probleminha. Se as formigas não existirem, vai dar um problema. Se as abelhas não existirem, vai dar um problema. Agora nós, o ser humano... Então, o ser humano não tem sentido. Não tem nenhum. É forte isso? Parece, né? Bastante. Então, se eu estou vivo, eu tenho que dar sentido para a minha vida. Isso é sobre liberdade. Isso é liberdade. Então, e percebe como pesa essa liberdade. Se eu não agir na direção de dar sentido à minha vida, cara, então não adianta. Então, assim, qual é o sentido da minha vida? Por que eu levanto de manhã, né? Aquela velha pergunta que todo processo de coaching faz, né? Por que você levanta de manhã cedo? Para dar comida para meus filhos. Então tá, esse é teu sentido de vida. Para ensinar alguma coisa para as pessoas. Então tá, esse é teu sentido de vida. Para jogar futebol. Então tá. Vai nessa direção. Então, aí você vai dando pequenos sentidos à tua vida. E ele não precisa ser fixo a vida inteira. Não, você pode escolher, você pode mudar. Eu fiz uma transição de carreira com 40 anos, estava saco cheio da minha antiga profissão, mudei. E estou feliz agora. Quer dizer, antes tinha sentido que eu tinha começado a fazer, e depois chegou uma hora que não fazia mais sentido. Aí eu falei, o que faz sentido hoje na minha vida? Vou para lá. Né? Tem pessoas, eu tive notícia de um grande amigo que ele era, assim, amigão meu de infância, adolescência, e sempre rechaçou as igrejas, era ateu, não sei o quê. Aí, essa semana, eu soube que ele virou evangélico. Que lindo! Ok, é o sentido que... E aí eu conversei com ele e falou, cara, que eu tava assim, questionando minha vida e achei que fazia... Ele falou assim, eu achei que fazia sentido virar evangélico. Virei evangélico. E tá lindo. Né? Tá bom, ótimo. Então, fez sentido. Então, eu acho que é isso. Como assim, a gente pensar, pegar o tripé, presença, posicionamento, comunicação, escolha, é isso. Isso vai te fazer dar sentido para a vida. Cara, obrigado. Que a gente possa voltar a falar, se fizer sentido. E vai fazer, pode ter certeza. Vai fazer. Porque depois que eu descobri que o podcast existe, eu não largo mais. Ótimo. É bem legal. Obrigado, então, por ter vindo.
Nos vemos em breve. Com certeza. E para te encontrar é nas redes sociais? Nas redes sociais, eu tenho Instagram, @TúlioRCaminha, né? Ou Túlio Caminha, lá encontram facinho. Eu atendo presencial e online, fazendo já meu merchan aqui, por favor, me procurem. Eu tenho uma especialidade muito, assim, uma especialidade e um carinho muito grande em tratar com homens e adolescentes, meninos, né? Assim, é meu grande amor hoje, né? Assim, eu coloco muita energia nisso, né? Porque é o que me dá sentido na vida hoje. Então, eu atendo online, presencial, né? Aqui na região de Florianópolis, é isso. Então, um abraço, até breve e obrigado por quem acompanhou a gente. Aí um abraço também para o Daniel, que conduz aí a gente nas gravações. Até a próxima. Até a próxima.